E aí pessoal, beleza? Voltar aqui com as questões comentadas no canal, chegado um tempo. Simbora, assunto muito cobrado em provas, Lei 8429 de 92, que boa parte dela foi atualizada. Questões do CESP, questões comentadas. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Questão de número 6. Acerca da Lei 8429 de 92, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa, e da Lei 978499, que trata do processo administrativo, julga o item seguinte: não é permitida a aplicação da decisão coordenada no âmbito do processo administrativo quando este tratar de licitações e quando estiverem envolvidas autoridades de poderes distintos. E aí, item certo ou errado? Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler e reler com calma. Me siga no Instagram, se inscreva aqui no canal. Então vamos para a resposta. Correto. Conforme artigo 42A, parágrafo 6º, vamos lá. No âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada sempre que não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos de licitação, em que esteja inciso 3, em que estejam envolvidos autoridades de poderes distintos. Então, aqui está, não é permitida a aplicação de decisão coordenada no âmbito do processo administrativo quando este tratar de licitações e quando estiverem envolvidas autoridades de poderes distintos. Então, diz respeito ao inciso 1 e o inciso 3 do parágrafo 6º do artigo 49A. Então, a questão está correta. Um detalhe muito importante, que esses foram alterados, atualizados recentemente. Então, tem que ter muito cuidado para não estudar com material desatualizado. Próxima questão, que trata sobre a Lei 8429 e a Lei 14.230, que alterou boa parte dessa primeira. Durante a fase de instrução processual de determinada ação civil pública por improbidade administrativa, um réu, servidor público, foi afastado de suas funções por determinação judicial. Para resguardar a instrução processual, sobreveio o julgamento de procedência dos pedidos e o réu foi, então, condenado à perda da função pública. Tendo o caso em tela como referência, julgo o item a seguir, à luz do dispositivo da Lei 8429 de 92. É correto afirmar, com base na referida lei, que o agente público recebeu remuneração enquanto permaneceu afastado do exercício do cargo, por determinação judicial, para resguardar a instrução processual. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, não cabe mais recurso. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício de quê? Do cargo, emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos.
Então, fica aqui a questão correta, né? Lembrando que ela foi alterada, então, alterada pela Lei 14.230, salvo engano, era parágrafo único que tinha, e depois da alteração passaram a ter parágrafos primeiro e segundo. Aí até coloquei uma ressalva aqui, quem estuda por material desatualizado acha que sabe a questão, marca com convicção que acertou, mas se decepciona a ver que errou. Ou seja, a pessoa está ali estudando pelo material antigo, artigo 20, parágrafo único. Aí vai na prova, opa, acertei a questão. Quando vai ver o gabarito, por quê? Uma dica muito importante para saber se houve alguma alteração na lei. Digita, por exemplo, Lei 8429 no Google, aí vai aparecer lá o site do Planalto. Então, quando tiver em azul, do lado do artigo, inciso, parágrafo, alíneas, você vai ver a data que está lá. Se foi revogado ou se houve alteração, sempre olhe lá. Seja direito constitucional, direito penal, processual penal, civil, seja qual for. É interessante de vez em quando jogar lá no Google, entrar no site do Planalto, para ver se não está desatualizado o seu material. Porque o direito sempre está tendo constantes mudanças. Então, faz-se necessário um estudo contínuo, ad eterno. Tratando aqui da Lei 8429 e da 14230, né? Vamos para a próxima questão. Durante a fase de instrução processual de determinada ação civil pública por improbidade administrativa, um réu, servidor público, foi afastado de suas funções por determinação judicial para resguardar a instrução processual. Sobreveio o julgamento de procedência dos pedidos e o réu foi, então, condenado à perda da função pública. Tendo o caso em tela como referência, julgo o item a seguir, à luz do dispositivo da Lei 8429 de 92. A perda da função pública só poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da sentença. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos apenas, somente se efetiva com o trânsito em julgado de sentença condenatória. Normalmente, em questões de provas, quando tem somente, apenas, só, a questão em regra costuma estar errada. Então, nem sempre você pode ir pela intuição. Aqui está informando que apenas, somente se efetivo com o trânsito em julgado. E a questão está correta. Então, muito cuidado aí com as pegadinhas. Outro ponto muito importante. Perda igual função pública. Suspensão igual direitos políticos. O que a banca pode fazer? Inverter. Pode colocar a perda dos direitos políticos ou suspensão da função pública, ou então colocar perda da função pública e continuar argumentando, tecendo um comentário e incluir perda dos direitos políticos. Então, muito cuidado com as pegadinhas. E já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Próxima questão. Durante a fase de instrução processual de determinada ação civil pública por improbidade administrativa, um réu servidor público foi afastado de suas funções por determinação judicial para resguardar a instrução processual. Sobreveio o julgamento de procedência dos pedidos e o réu foi, então, condenado à perda da função pública. Tendo o caso em tela como referência, julgo o item a seguir à luz do disposto na Lei 8429. Dada a penalidade imposta ao réu, conclui-se que a conduta por ele praticada causou dano ao patrimônio público. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado.
A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, vamos lá, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, ou seja, não necessariamente houve dano ao patrimônio público. Então a questão está o que? Errada. Aí para complementar, às vezes eu coloco aqui o restante só para complementar o estudo. Porque a lei, se ela, você tem que ler, reler, e não decorar o artigo, inciso todo, você tem que memorizar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? As que a banca costuma alterar para levar o candidato ao erro. Então, eu costumo elaborar questões já nesse contexto para ajudar a pessoa tendo dificuldade em entender como estudar a lei seca, a compreender como estudá-la e como a questão pode ser cobrada. Aqui são questões do CESP, mas eu vou voltar a elaborar questões. Então, a questão aqui está errada. Mas só para complementar, a aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 dessa lei, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Agora, questão de múltipla escolha. No que tange à improbidade administrativa, julgou os itens a seguir com base na Lei 8.429. Item 1. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, a Lei 8.429 prevê como sanção a suspensão dos direitos políticos, sem tipificação na Constituição Federal de 88. 2. São espécies de atos de improbidade administrativa aqueles que atentam contra o decoro parlamentar e contra a dignidade da justiça. 3. Os herdeiros daquele que tenha causado lesão ao patrimônio público estarão sujeitos às condenações legais até o limite do valor da herança. Assinale a opção correta. Item A. Opção A. Nenhum item está certo. Opção B. Apenas o item 2 está certo. C. Apenas o item 3 está certo. D. Apenas os itens 1 e 2 estão certos. E. Apenas os itens 1 e 3 estão certos. E aí, qual é a opção correta? Vamos para a resposta. A letra E. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou quem se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança. Aí complementando aqui ou do patrimônio transferido. Então, item letra C é o item correto. E é isso aí, não desista porque a sua aprovação chegará. Não olhe para o tamanho da adversidade, mas saiba que por trás dessa grande adversidade estará a sua grande conquista. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você só está. Se imagine tomando posse no cargo público, já escolha com qual roupa você vai para a sua posse. Já se imagine contando essa grande vitória para os seus parentes, amigos e saiba que vai dar tudo certo. O segredo é perseverar e corrigindo os erros na preparação e na estratégia da prova. Sabe que vai dar tudo certo. Estou aqui na torcida por você. Então é isso aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!